É um presente estranho, eu diria, mas já que é o que você deseja, tá aqui. Hoje a gente vai colocar frente a frente duas máquinas de guerra. De um lado temos o super soldado mais letal dos games, e do outro nós temos o gênio bilionário filantropo Tony Stark. Master Chief contra Homem de Ferro, mais especificamente o da Mark III. O do primeiro filme, basicamente. Master Chief, também conhecido como John 117, não é um herói comum. Ele é um soldado que foi treinado desde os 6 anos de idade para se tornar uma arma viva. Passou por várias modificações genéticas para transformar ele num super-humano. Ou seja, sem armadura ele já possui super força, super resistência, já possui super reflexo, fora todo o treinamento militar. Mas quando ele vai lá e veste a armadura Mjolnir, basicamente todas as capacidades físicas dele são ampliadas. Fora também todo aquele kit absurdo de armamento. E o Homem de Ferro a gente tem ele na Mark III, mais especificamente aquela que apareceu no primeiro filme. Mark III, apesar de ser uma das primeiras armaduras do Tony, ela já é uma tecnologia incomparável e irreplicável pelo resto do mundo. Com ela ele consegue voar mais rápido do que jatos, tem mais poder de fogo do que um tanque de guerra, possui lasers, mísseis e é claro, né, também tem aquele triunfo que é um intelecto absurdo do Tony. Enfim, os personagens vocês conhecem, mas a pergunta é simples: quem venceria num combate? Cara, eu adoraria falar de cara quem é, mas eu só vou falar se você deixar o like, ok? Enfim, ambiente neutro, lutas justas, vocês conhecem, né? Normalmente a gente sempre começa por poderes e habilidades, mas como eles são personagens um pouquinho mais complexos, vamos logo começar tópico por tópico, ok? E é claro, vamos começar pelo básico, que é força bruta. Homem de Ferro, nas suas primeiras aparições, já se demonstrou ser muito forte. Por exemplo, logo com a primeira armadura, ele foi lá e derrubou uma porta de metal. E quando entrou em seu primeiro combate com a Mark III, ele facilmente conseguia arremessar pessoas e arrebentar paredes de concreto. Mas mostrando um feito calculável, ele na luta contra o Monge de Ferro conseguiu levantar um carro. E detalhe que a armadura dele estava enfraquecida, ela estava em 19%. E tentando achar uma estimativa básica, aquele carro, por ter 4 pessoas, tem pelo menos 1,5 toneladas. E se o Tony com 19% de energia consegue levantar 1,5 toneladas, ele nos seus 100% conseguiria levantar pelo menos 7,5 toneladas. Cálculo meio simples, eu diria. Então sim, o Homem de Ferro no filme 1 tem uma força próxima a 10 toneladas. Agora, falando do Master Chief, ele naturalmente sem armadura já é mais forte do que um ser humano comum. Por exemplo, ele na infância teve o seu corpo turbinado, né, por um material cerâmico quase inquebrável, que fortaleceu muito o esqueleto dele. Por exemplo, com apenas 14 anos ele já era facilmente capaz de nocautear adultos treinados. Agora imagine ele adulto usando uma armadura que amplifica ainda mais a força dele. Bom, ele facilmente consegue lidar com literais monstros na porrada, mas jogando em um feito calculável, ele conseguiu facilmente virar um veículo de 66 toneladas. Detalhe que até mesmo o próprio jogo ficou impressionado com esse feito dele. Mas enfim, depois de fazer uns cálculos básicos aqui, a força do Master Chief de armadura supera de boaça 44 toneladas. Ou seja, sim, ele é várias e várias vezes mais forte do que o Homem de Ferro. Agora falando de velocidade, Homem de Ferro voando facilmente supera a velocidade do som, afinal no filme ele conseguiu driblar os jatos com muita facilidade. E ele também tem um tempo de reação excelente, afinal ele desviou do tiro de um blindado, que pode ser até 4 vezes a velocidade do som. Embora ele tenha essa velocidade voando e desviando de certos golpes, ele não necessariamente troca porrada à velocidade do som, mas ele pode sim turbinar os socos dele usando os repulsores da armadura. Então sim, em resumos finais, um Homem de Ferro pode sim voar a uma velocidade acima do som. Se ele usar os repulsores, ele também pode sim golpear na velocidade do som e pode sim reagir a coisas massivamente acima do som. Agora falando da velocidade do Master Chief, bom, já foi dito que o Master Chief atravessou literalmente meio km em literais 17 segundos, que fazendo uns cálculos básicos significa que ele atingiu uma velocidade, né, correndo de pelo menos 106 km por hora. Detalhe que no meio do processo os tendões dele se arrebentaram. Mas enfim, significa que ele correndo é pelo menos mais de 2 vezes mais rápido do que o nosso melhor corredor olímpico da vida real. Embora seja uma velocidade impressionante, convenhamos que está bem longe do nível do Homem de Ferro voando. Mas para ser justo aqui, como o Halo é um jogo de literalmente tiro, é bem comum ver o Master Chief lidando com tiros e lasers.
Então sim, embora ele fique bem abaixo no quesito velocidade de movimentação, em tempo de reação e reflexo a gente pode sim deixar eles dois equiparados, né? Afinal, ambos conseguem sim lidar com tiros e projéteis com extrema facilidade, eu diria. Agora vamos falar de resistência e durabilidade. Algo muito destacável no Homem de Ferro é o fato dele ser literalmente a prova de balas. Ele, por exemplo, foi metralhado por uns criminosos e praticamente nem sentiu nada. Também foi atingido violentamente, né, enquanto voava por um tiro de um blindado e se chocou com tudo contra o chão e levantou sem muitos danos. Também se trombou com um jato em pleno voo e, é claro, aguentou porradas e mísseis do Monge de Ferro. E ele também, com a Mark II, aguentou de borracha ser atravessado por várias e várias paredes de concreto. Mas algo visto naquela interação dele com a Pepper foi o fato dela conseguir perceber, né, que na armadura tinha sim marcas de tiro. Ou seja, armas convencionais e impactos ligeiramente pesados conseguem sim causar dano no Homem de Ferro. Mesmo que o dano pouco, ainda assim é um dano visível. Agora, sobre a resistência do Master Chief, eu acho que o negócio fica meio desigual. Porque ele simplesmente só com a armadura, sem nenhum tipo de defesa externa, simplesmente tancou a entrada na atmosfera e um impacto terrestre. Em outras palavras, ele literalmente caiu do espaço sideral até o planeta Terra e só ficou atordoado por alguns minutos. A armadura não se quebrou, não se danificou de forma pesada, ele simplesmente foi lá, se levantou e vida que segue. Outro feito insano do Master Chief foi a explosão que ele tancou de uma nave. Master Chief estava dentro dela, ele usou o seu escudo, né, para minimizar o dano da explosão e no final não sobrou nada na nave e sobrou apenas ele ali flutuando pelo espaço. Por mais que sim, ele tenha assim minimizado o dano da explosão, né, afinal ele estava usando o escudo dele, essa explosão é calculada em pelo menos 30 megatons de TNT. É mais da metade de uma potência de uma Tsar bomba. Ou seja, ele com o escudo dele já tem uma resistência a nível literalmente nuclear. Então sim, o Master Chief passa por cima com muita folga no quesito resistência. E detalhe que no game a armadura tem sistema de auto-reparo e ainda tem a capacidade de curar o Master Chief caso ele sofra algum dano dentro da armadura. Já aproveitando o embalo aqui, vamos falar agora de armamento. Bom, como vocês já sabem, né, o Master Chief já tem um escudo extremamente poderoso que convenhamos que é praticamente impenetrável para o Homem de Ferro. Só que se for falar de outras armas, a coisa fica mais absurda ainda. Porque o Master Chief tem arsenal para literalmente enfrentar um exército inteiro sozinho, coisa que ele já fez. Tem muita arma que ele foi conquistando ao longo do jogo, então assim, é muito absurdo a quantidade de armamento que ele tem. Papo assim de pelo menos 135 armas diferentes. E ele usou praticamente de tudo, sabe? Desde snipers, rifles, metralhadoras, arma gravitacional, arma de plasma, granada, tudo. Até um bate-gancho. Armas essas que, como eu falei, ele consegue usar para derrubar um exército inteiro. É muito comum ver ele derrubando blindados e naves de ultra tecnologia com apenas um tiro. Nesse ponto fica bem claro que o Homem de Ferro na Mark III está muito atrás nesse quesito. Não tô falando que o Homem de Ferro tem armas ruins, né? Ele na Mark III consegue sim fazer algumas coisas. Tem os repulsores nas mãos e no peito, tem mísseis, metralhadoras, tem alguns ataques mais focados em distração, mas convenhamos que isso não chega nem perto do arsenal todo que o Master Chief apresentou. Então não tem como, o Master Chief passa por cima no quesito armamento. Falando brevemente agora de habilidade de combate, mano, eu percebi que esse camarada aqui não teve pena do Homem de Ferro nenhuma, tá ligado? Sério, cara, usar o cara da Mark III do primeiro filme é sacanagem. Mas bora lá, né? Master Chief obviamente leva com muita facilidade nesse quesito, não só pelo fato dele ser um soldado de elite treinado desde a infância, mas sim pela experiência, né, onde ele literalmente enfrentou exércitos inteiros, enfrentou todo tipo de alienígena, todo tipo de máquina e praticamente tá ali inteirão. E convenhamos que o Homem de Ferro passa bem longe disso, né, pelo menos ele com a Mark III. Ele teve sim que lidar com terroristas, com caças, mas convenhamos que o mais próximo que ele chegou a um combate assim de alto nível foi na luta contra o Monge de Ferro. E convenhamos, foi apenas uma luta, né? Então sim, o Master Chief leva em experiência e leva principalmente em habilidade de combate. Bom, agora que tudo de importante foi colocado na mesa, vamos ver como seria esse combate. Sendo sincero aqui, o Master Chief leva vantagem em muitas coisas.
Provavelmente a única vantagem do Homem de Ferro seria o fato dele voar. É fato que sim, em alguns jogos o Master Chief tem um relativo poder de voo também. Não voo literal, sabe? Mas ele pode dar pequenos dashes, né? Com botas foguetes. Mas ainda assim não seria o suficiente para acompanhar um Homem de Ferro voando. Só que, sejamos sinceros, se o Homem de Ferro voasse, o que ele poderia fazer? Se chocar no Master Chief em alta velocidade? Convenhamos que para alguém que literalmente cai do espaço até o planeta Terra e se levanta como se nada tivesse acontecido, o impacto do Homem de Ferro voando não seria muita coisa. E se o Homem de Ferro tentasse ficar apenas à distância, né, tacando rajada, laser e tudo mais, ainda assim não seria problema pro Master Chief, porque ele não só tem resistência para aguentar qualquer ataque à distância, como ele ainda tem um escudo extremamente poderoso. E se por acaso o Homem de Ferro tentasse encurtar a distância e sair na porrada, convenhamos, né, que para alguém que vira um veículo de 66 toneladas como se não fosse nada, amassar o Homem de Ferro e sair jogando ele de um lado pro outro na porrada não seria um grande desafio. Mas se o Tony insistisse em ficar apenas à distância, cara, ele seria brutalmente amassado do mesmo jeito. O arsenal do Master Chief prova isso. Então sim, clã, o Master Chief arrebenta o Homem de Ferro. Aí, clã, teve alguns atributos que eu deixei de fora aqui pro Master Chief, como a Cortana, por exemplo, ou alguns elementos de gameplay, né, como por exemplo uma mecânica onde o Master Chief fica literalmente invencível por alguns segundos. E eu não estou de sacanagem, né, o jogo literalmente fala que ele fica invencível, e é isso aí, tá ligado? Então sim, algumas coisas que eu deixei de fora, mas mesmo deixando essas pequenas coisas de fora, ele ainda assim arrebenta o Homem de Ferro. E sinceramente, cara, se a gente fosse considerar tudo, exatamente tudo que o Master Chief apresentou nos games, ele derrotaria armaduras muito mais poderosas do que a Mark III. Enfim, claro, é o que tem pra hoje, então só falta o você sabe o que.